Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Converso hoje com Renata Horta, que é sócia fundadora e diretora de produto da Tropos Lab Aceleradora. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Renato? Vamos falar um pouquinho de inovação aqui? Isso. Renata, para a gente começar, como a pandemia afetou o ambiente de inovação, o ecossistema de startups? Qual é a situação hoje? Nossa, a gente já está aí completando 7 meses, né, de isolamento social e eu percebo que a gente teve vários momentos distintos. A gente teve nos primeiros meses um ecossistema muito travado, né, sem saber o que ia acontecer, as pessoas com medo, e todo mundo muito focado em um só assunto, que era a pandemia. E, ao mesmo tempo, na expectativa de que tudo se resolvesse rápido. À medida que as pessoas foram percebendo que não era bem assim, que a situação ia durar um pouco mais de tempo, a gente começa a ver algumas soluções surgindo para fazer com que os ecossistemas, que as empresas continuem interagindo, né, e se fortalecendo. Então, nessa primeira fase, eu vi nas grandes empresas um empenho muito grande em se conectar com startups para buscar soluções de curto prazo para o que a gente estava vivendo, para a pandemia. Então, a gente viu muitos desafios voltados para o Covid, voltados para a gestão da saúde pública, para a produção de equipamentos. Então, a comunidade, de uma forma geral, assim, engajada, se articulando para trazer soluções, querendo participar mesmo, né? Os grupos que eu participo, você via empreendedores de várias áreas tentando usar as suas tecnologias, os seus conhecimentos para produzir algum tipo de solução que servisse para aquele momento, né? O empreendedor tem muito isso, ele quer se sentir útil numa situação de desafio. E eu acho que isso que a gente viu nesse momento. As grandes empresas também, assim, as áreas de inovação, elas ficaram muito travadas. Elas enfrentaram o desafio do trabalho remoto, muitas empresas não estavam preparadas para isso, os processos envolvem muito contato presencial, e à medida que elas foram se acostumando um pouco mais com o trabalho remoto, elas foram também buscando outras formas de disseminar a inovação internamente, de provocar, de refazer e seguir seguir seus planos. Então a gente viu que teve esse momento também de parar tudo, replanejar, ver o que poderia ser feito frente a um ano de crise também, né? Os orçamentos caíram, então a gente teve essa reviravolta. E a gente não pode deixar de falar dos eventos, né? Então, assim, se o próprio Vale do Silício está sofrendo com os desafios de ausência dessas conexões improváveis, desses cafés, desses eventos que, seja na academia, seja nos congressos de inovação, colocam a gente na mesma sala para tomar um café e fazer uma conversa aberta que gera conexões, que gera oportunidades, a gente ficou muito tempo sem isso. Por outro lado, a gente tem visto que as pessoas conseguem participar de momentos, tipo webinars ou participações em eventos de qualquer lugar do país e do mundo. Então, a gente tem visto mais convidados internacionais nos eventos aqui do Brasil, a gente tem visto mais participações de pessoas que são de difícil acesso, né, nesses pequenos eventos online. Mas ainda existe o desafio da conexão, né, que alimenta a ideia, que alimenta a ideação do processo de inovação em qualquer ambiente, na universidade, nas startups, nas grandes empresas. A gente já tinha uma ação planejada para isso, mas a gente acelerou ela, que tem a ver com Inovação 4.0, uma iniciativa da Tropos Lab para fazer os gestores de inovação pensar no que tem mudado na gestão da inovação nas grandes empresas, né, nessa era digital. Então, assim, como que ela repercute na inovação, na gestão da inovação, e a gente tem alguns elementos ali que a gente trabalha com esses gestores, e dentro desse processo a gente criou os cafés do Inovação 4.0. Então, a gente tem promovido essas interações, porque agora a gente tem que desenhar alguns processos que antes eram espontâneos, né, Renato? Então, a gente pega gestores que a gente sabe que estão enfrentando os mesmos desafios e fala assim, olha, eu queria te apresentar alguém, que tal tomar um café nós três juntos online? E a gente está fazendo essas coisas para gerar essas colisões que antes eram espontâneas.
Conta pra gente o que é essa inovação 4.0, o que tem mudado na gestão da inovação das empresas. Quais são os principais pontos que você destacaria sobre esse tema? Bom, inovação 4.0 é um conceito assim que a gente está trazendo, mas que a gente sabe que não é nosso, né? É da comunidade de inovação. A gente fez um esforço de tentar levantar alguns pilares que a gente acredita que estão fazendo com que a gestão da inovação mude dentro das empresas, mas a gente abre aí para que todos possam contribuir também e tragam outros aspectos dessas mudanças, né? Então, a gente tem a inovação que antes era mais centrada no desenvolvimento de produtos ou em algumas áreas, ela tem se tornado transversal nas empresas. Então, agora com a transformação digital, todas as áreas precisam inovar para a empresa sobreviver. Então, isso muda tudo. Isso muda a função do gestor da inovação, isso muda as preocupações e os desafios dele. Se antes era de processo, agora é de cultura. Então, a gente precisa entender de comportamento, não só de tecnologia, né? Como que a gente faz 15 mil pessoas, às vezes, num grupo empresarial, pensarem em inovação, sugerirem ideias. Então, ele está trabalhando também numa escala diferente, como que ele cria narrativas dentro dessa empresa para falar se um processo de melhoria contínua está ou não dentro da inovação. Então, as estratégias também precisam mudar, né? Quando a gente fala de transformação digital também, a gente pensa em como ela impacta a visão de negócios das empresas. Então, o gestor de inovação, ele também precisa ser muito ousado em suas visões de negócio e de como que essas ideias que vão nascer dentro das empresas podem ou não impactar um futuro muito mais longínquo. Aqui no Brasil, a gente trabalha pouco dentro das empresas a inovação radical e agora é o momento dela, né? É o momento dela e a gente tem pouca prática. Então, temos que correr atrás desse conhecimento. Então, a cultura, a descentralização, o uso inteligente de dados é uma coisa que a gente acredita que vai se fortalecer, né? Então, da mesma forma que a gente tem inteligência artificial, mineração de dados, impactando vários processos da empresa, como que a gente pode usar isso para promover os processos de inovação, né? Então, isso também é um dos elementos. E outro que eu destacaria também é o impacto, né? Então, a gente tem visto o investimento de impacto, capital consciente crescer no mundo todo. O volume de capital que está sendo mobilizado para investimento de impacto é cada vez maior. Isso chegou no Brasil aí nos últimos, sei lá, 5 anos, talvez. Também está crescendo aqui. A gente vê que existe uma preocupação cada vez maior dos acionistas na sustentabilidade real, né, na visão de longo prazo das empresas, no impacto que ela tem no mundo, no meio ambiente, né? A gente teve algumas tragédias aí para fortalecer essa visão. Ao mesmo tempo, o consumidor se tornando mais consciente, mais preocupado, então as empresas estão sofrendo uma pressão de cima para baixo e de baixo para cima. Isso acaba influenciando o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas mais voltadas para o meio ambiente, captura de carbono, sustentabilidade, preservação ambiental. Então, isso entra aí dentro dos centros de pesquisa como grandes desafios que a gente tem que enfrentar aí para os próximos anos, seja por legislação ou por pressão. Esse também é um outro ponto que é bem legal assim, da gente pensar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar, então, como que a gente vai gerir a inovação nas empresas, porque as ferramentas que a gente tem, elas ajudam até certo ponto, mas muita coisa precisa ser criada, está sendo criada dentro das empresas, então a gente precisa colocar esses gestores para se falarem mais, para trocar boas práticas. A gente precisa estudar mais a inovação de forma sistemática, então trazer a academia também para fazer estudo de caso, para compartilhar, para gerar conhecimento novo em inovação. Renata, vocês estão aí num dos grandes centros de inovação e empreendedorismo em Belo Horizonte, né? Referência em áreas como tecnologia da informação, biotecnologia. Fala pra gente um pouco da trajetória aí da Tropos Lab, com quantas startups vocês já trabalharam, quantas grandes empresas, como que está a Certo. atuação de vocês hoje? Bom, a Tropos, ela nasceu em Belo Horizonte, né? Em 2012, a gente veio de um grupo empresarial chamado Instituto Inovação,
que nasceu em 2002, como a primeira aceleradora do Brasil. E, enfim, o modelo de negócio foi mudando, ele deu origem à Inventa, à Incide, que hoje é a Capital, e a Trops Lab. E em 2012, então, a gente fez alguns programas. Nosso primeiro grande desafio enquanto Trops Lab, né, foi o programa do governo de Minas, o CID, que acelerou 40 startups em 6 meses, depois mais 40. Então, em um ano, a gente acelerou 80 startups. Isso nunca tinha sido feito no Brasil, não existia metodologia de aceleração. Eu fui para o Vale do Silício aprender com Steve Blank, fiz o primeiro curso dele para aceleradoras e incubadoras, trouxe para o Brasil, muita coisa deu errada, muita coisa a gente teve que repensar, né, nessa tropicalização da metodologia, porque o nosso empreendedor, ele começa alguns passinhos atrás, né? Lá se fala de negócios em todas as faculdades, está muito mais presente na cultura. Então, a gente teve que criar formas de suprir também outros tipos de discussão que ele não supre. Enfim, desde então, a gente vem trabalhando com grandes empresas para desenvolver a cultura de inovação e a gestão da inovação. São mais de 100 projetos diferentes dentro de grandes empresas, como a Nestlé, a Roche, o Grupo Saint-Gobain, várias empresas desse grupo, a Mercedes, RH Magnesita. De startups, a gente já acelerou mais de 900, em vários programas também que podem ser de empresas como a Igual, o Instituto SAB, ou do governo, né, como o governo de Minas. Então, são mais de 50 programas de aceleração que a gente fez. Então, nós somos uma aceleradora diferente, a gente não investe na startup, né? A gente não pega equity, a gente acelera por meio desses programas. Então, esse é um pouquinho aí do nosso histórico. Dentro das empresas, a gente já ajudou a desenvolver mais de 350 projetos de inovação. Renata, a gente tem visto vários anúncios de investimentos em startups durante esse período, apesar da pandemia. Como que está essa área hoje, essa área de investimentos? O que os investidores estão vendo? O que é importante para o empreendedor que está buscando investimento nesse momento fazer, ficar de olho? Acho que é importante para o investidor e para o empreendedor entenderem que a gente está diante de novos desafios, que o mundo mudou muito, que tem tendências que estão aflorando e que isso também está gerando muita oportunidade para as startups que antes tinham ainda que construir um entendimento sobre a sua inovação. Em muitos aspectos isso se acelerou. Então, o investidor, ele consegue ver o problema que a startup estava buscando defender, né, que iria acontecer, o que estava começando a acontecer. Então, acho que esses investimentos também se aceleraram muito por causa disso. A gente consegue ver o mundo mudando e esse senso de urgência e de oportunidade que o investidor traz vem um pouco para fortalecer esses investimentos. E nessa experiência que vocês têm trabalhar com grandes empresas, programas de aceleração de grandes empresas, o que é preciso fazer para um programa desse dar certo, e principalmente o que é importante não fazer, né, para ter sucesso aí nessa área, ou de repente não só programas de aceleração, mas outras iniciativas de inovação aberta e trabalho com startup. A gente tem defendido muito que inovação é sobre pessoas, né? Então, é muito importante quando um gestor de inovação começa a desenhar seus programas e criar expectativas sobre os resultados, que ele entenda que, no final das contas, ele está lidando e tentando direcionar o comportamento das pessoas, né? Através das suas comunicações, através das suas expectativas. No final das contas, se as pessoas não se comportarem do jeito que ele precisa, os resultados não vão aparecer. As empresas são muito sobre isso, né? Mas a inovação, ela tem um elemento extra, assim, tem uma dose extra de demanda de comportamento, porque ela é menos controlável com processos. Ela depende de criatividade, ela depende de um perfil empreendedor para superar suas barreiras, seus desafios. Então, ela depende de engajamento, ela depende desse pacote de habilidades que a gente fala que é o perfil empreendedor.
Então, e as empresas não estão muito acostumadas a lidar com esses padrões de comportamento que ela precisa para gerar inovação. Então, por exemplo, quais são os gatilhos comportamentais que fazem um empreendedor dentro dessa empresa engajar num programa de inovação? O que vai manter ele engajado? Se o programa é de curto prazo, é um programa de 3 meses ou de 6 meses, é um pouco mais fácil. Mas se a gente está falando de um processo de inovação radical que pode demorar 8 anos, 5 anos, né? Se a gente for ajudar aí 5 anos, mas até 10 anos, a gente precisa engajar esse intraempreendedor que pode estar no centro de pesquisa, por exemplo, 10 anos. E os processos de gestão de pessoas não atendem. Eles tendem a gerir essas pessoas que estão engajadas num projeto de 10 anos com os mesmos parâmetros daquelas que estão engajadas em projetos de 3 meses. Então, enquanto um está gerando resultado ali 4 vezes por ano, o outro vai demorar 8 anos para gerar resultado. Então, tem muita complexidade na gestão de pessoas para inovação. Né? Assim, quando a gente fala em interagir com startups, esse é um outro elemento que ressalta, né? Então a gente precisa entender se aquele empreendedor que a gente está interagindo, ele tem realmente perfil empreendedor para levar a startup da fase que ela está para a próxima. Porque se ele não tiver, você vai começar a interagir com uma startup que na hora que você precisar que ela tenha crescido, ela não cresceu. Porque o empreendedor tem o seu limite. Então, ali também tem esse aspecto comportamental forte. Se a gente for falar de outras variáveis um pouco menos comportamentais e tentar assim, ser um pouco mais objetivo nessa resposta, eu diria que os gestores eles precisam se atentar para o nível de maturidade que a startup está. Então, muitas vezes ele está interagindo, esperando que a startup tenha uma solução pronta e ela ainda está na fase de ideação. Então, ele precisa entender essa fase, as fases, os momentos, se ela recebeu investimento, se ela não recebeu, se é um processo onde ela no futuro vai ser uma fornecedora ou se é uma startup que ele tem interesse em adquirir ou interagir com uma joint venture, enfim, participar daquela inovação ou não. Tudo isso muda um pouco a forma de interagir. E é fundamental ele entender que para a inovação acontecer, além das pessoas que estão diretamente envolvidas com a inovação, tem um tanto de outras pessoas que podem travar o processo ou que precisam se envolver ativamente para ele acontecer. Mesmo no centro de pesquisa, a gente vê isso acontecendo, né? O pesquisador precisa criar uma rede dentro da empresa para defender o projeto dele, para enriquecer o projeto dele. Quando a gente traz um piloto de uma startup para dentro da empresa, da mesma forma, assim, aquela área que está recebendo precisa, de fato, abraçar o projeto, porque as pessoas vão se dedicar mais, elas vão fazer coisas que não estão dentro do seu escopo de trabalho, elas vão ter que buscar soluções para aquilo funcionar. Então, você acaba dependendo muito mais desse engajamento informal, principalmente se você não tem bons mecanismos para mapear e para fortalecer esse engajamento. Renata, e que recomendações você faz para o empreendedor, principalmente para aquele que está começando, né? Neste momento, muita gente está repensando o que fazer, muita gente tem experiência em grande empresa ou experiência acadêmica, né? Tem conhecimento, tem até um dinheiro para começar. O que essa pessoa precisa fazer para que essa startup dê certo, para que passe para próximas fases, para que consiga entrar num programa de aceleração, receba investimento? O que é importante ter cuidado no começo de uma startup? Bom, quando a gente está no começo, muitas vezes a gente vê uma oportunidade enquanto empreendedor e a gente acredita tanto naquilo que a gente deixa de ver os sinais do ambiente de que aquilo não é bem do jeito que a gente imaginou. Então, a gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. Ou seja, se eu criei uma tecnologia voltada para energia limpa, eu tenho que ser apaixonado pelo processo de produção de energia limpa, não pela minha tecnologia. Porque ao longo do processo, se eu escutar muito bem o mercado, se eu conversar com as pessoas, se eu entender o que de fato está acontecendo, as oportunidades no sistema de regulação e as oportunidades num sistema informal de gestão de energia, enfim, eu vou ver que a minha ideia vai precisar mudar bastante para realmente solucionar aquele problema. Então, eu não posso ficar apegado
as ideias iniciais. Eu preciso ser mais apegado a resolver bem o problema, né? Ter aquele gosto por escutar e por oferecer a melhor solução. Eu também diria que hoje é inevitável ele pensar na experiência do cliente, né? Usar um pouco aí do service design para entender quais são os pontos de contato que aquela solução vai ter com o cliente, qual que é a melhor forma de levar para o cliente, de interagir com o cliente, e esses cuidados desde o início ajudam, não é nada caro, complexo, nada disso, só um olhar mais específico e empático com todo o processo que o cliente vivenciar com a sua solução. Também recomendo interagir bastante com outros empreendedores que estão numa fase semelhante ou numa fase mais avançada que a sua, aprender com o que eles estão vivendo, né? Conversar desde contratação de pessoas, gestão do time, a ferramentas digitais que eles usam, isso acelera bastante o processo de aprendizado. E também sobre a sua ideia, assim, sabatinar ela com o investidor. Se você tem a intenção de buscar investimento, começar o relacionamento com esse investidor antes de você precisar dele, para ele aprender a te conhecer, aprender a observar a evolução do seu negócio. Então, assim, saber que esse ciclo demora e que é bom você começar esse relacionamento bem antes de estar pronto, deixando essa expectativa clara, né? Então, assim, você não vai ter expectativa de chegar para o investidor fazer um pitch, mas falar assim, olha, eu gostaria que você conhecesse meu negócio, eu espero que daqui a 6 meses a gente levante capital e vem aqui, vamos namorar um pouquinho. Então, são alguns pontos, assim, muito rapidamente que eu poderia dizer para quem está começando. Essa capacidade de mudar as ideias iniciais é emocionalmente difícil, né, para as pessoas. É emocionalmente difícil. Por falar nisso, tem uma última dica aí, talvez para empreendedores de várias fases. A gente fez uma pesquisa sobre saúde mental, Renato, do empreendedor no Brasil. Foi a primeira vez que a gente viu no Brasil um estudo desse nível. Teve muitos apoiadores, né? Foi em parceria com a UFMG, o Sebrae apoiou, a Amprotec, e a gente conseguiu alcançar o Brasil praticamente todo. E a gente percebeu que o nível de sofrimento mental foi semelhante a de alguns profissionais de saúde durante a pandemia. Então, eu diria também para os empreendedores que o negócio vai crescer à medida que ele der conta. Então, as habilidades dele podem ser a principal trava do negócio. Se ele não cuidar da saúde física e mental dele, o negócio vai sofrer. Então, já que ele é tão apaixonado, faz um exercício, cuida da saúde mental também, porque senão empreender é uma maratona, não é uma corrida assim, tipo 100 metros, né? A gente precisa estar bem preparado. Às vezes as pessoas ficam naquela pilha, não, tem que acordar muito cedo, vou dormir muito tarde, e isso pode destruir a saúde e destruir a empresa junto, né? E ser empreendedor não é isso, não é trabalhar duro, é trabalhar com inteligência. Renata, como você vê os próximos meses? Você já destacou aí no começo da entrevista, né, essa área de sustentabilidade que é bastante importante hoje. Como você vê o desenvolvimento do mercado, oportunidades, temas quentes aí daqui em diante? Eu sou otimista, né, Renato? Então, eu sempre trago uma visão assim, meio otimista. Mas eu acredito que o que a gente está vivendo está fazendo as pessoas terem novos parâmetros assim para trabalhar. Elas aprenderam um monte sobre o que é trabalhar à distância, confiar, construir um time, enfim. Isso é muito importante porque diminui o custo de empreender, por exemplo. Né? Você pode ter uma empresa que não tem escritório, você pode ter time que está em qualquer lugar do país, né? Então isso favorece até a diversidade do seu time, que a gente sabe que favorece a inovação. Então, eu acho que seja o trabalho remoto, que vai criar muitas oportunidades, seja de redução de custos, seja de novas tecnologias que a gente vai precisar para fazer com que ele aconteça melhor. A educação vai precisar de muitas mudanças, assim, uma nova geração de plataformas de ensino à distância, por exemplo, eu acho que vai precisar surgir, assim como novas tecnologias que permitam a gente ter um lazer à distância, né? Então, se a gente pensa o que os músicos estão passando hoje, a gente faz live, mas aí tem um QR Code que você lê para fazer uma doação. A gente precisa de uma solução melhor para essa pessoa fazer um show no Brasil inteiro e todo mundo querer acompanhar de casa.
ele recebendo e a gente tendo uma experiência legal também que não vai ficar travando. Então, acho que vai ter também uma nova geração voltada para a arte, né? Porque não é só uma questão de pandemia, é uma questão de você dar acesso para quem está distante ou para quem tem dificuldade de mobilidade. E aí essas pessoas também vão se beneficiar muito dessas novas tecnologias. Então são alguns pontos aí que eu vejo de oportunidade, de tendência, né? A saúde também descentralizando e você cuidando cada vez mais da saúde e o médico fazendo uma consulta online. Então acho que tem muita coisa aí de desapego no sistema de saúde que já está acontecendo, que as pessoas não vão querer voltar atrás, porque é conveniente e funciona. Então, a gente vai querer ficar com o que a gente teve de bom aqui, né? Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Conversei com Renata Horta, sócia fundadora e diretora de produto da Troposlab Aceleradora. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer. E obrigado também a você que assistiu a esta entrevista e até a próxima.